A Rússia foi construída sobre uma única verdade por séculos: a grandeza. Sua geografia, seu exército, suas fábricas eram grandiosos. E mais importante, possuía aquelas enormes rodas industriais que se acreditava nunca pararem. No entanto, hoje, uma mudança histórica está ocorrendo na indústria russa. Drones ucranianos e sanções ocidentais desencadearam a maior paralisação industrial da história. De defesa à energia, de automóveis à construção, de ferrovias a companhias aéreas, o sistema colapsou oficialmente. A primeira etapa desse colapso são as ferrovias russas. As rodovias são insuficientes na Rússia e os aviões não vão a todos os lugares. A única coisa que mantém o país unido é essa rede de ferro. Tanques viajam nesses trilhos, assim como o carvão da Sibéria e o leite para os mercados de Moscou. Ferrovias Russas, a entidade inafundável de Vladimir Putin, o maior empregador da Rússia com mais de 1 milhão de trabalhadores, está atualmente enfrentando a maior catástrofe de sua história. A dívida da RZD atingiu aproximadamente 32 bilhões de libras. Esta é a crise mais profunda que a empresa viu nos últimos 16 anos. Geoff Horne, um pesquisador da London School of Economics, resume a situação em uma frase: no ritmo atual de declínio, a indústria ferroviária russa só pode sobreviver com empréstimos obrigatórios do Estado. Então, como esse gigante caiu? Por causa da guerra na Ucrânia e da teimosia de Putin. O dinheiro da RZD não vem do transporte de passageiros. Vem do transporte de carga, petróleo, carvão, minerais. Tudo é transportado nesses trilhos. Quando a guerra começou, as portas ocidentais se fecharam. Putin disse: estamos voltando nossa direção para o leste, para a China. Mas ele esqueceu uma coisa: as redes ferroviárias não foram construídas com a capacidade para lidar com tais volumes para o leste. A logística parou. Os volumes de carga caíram 9,4% em 2025. A indústria do carvão não conseguia mais vender seus produtos porque não conseguia encontrar vagões. A conta por essa situação foi imediatamente repassada para os trabalhadores. Os funcionários da RZD em Moscou estão sendo relocados à força para as províncias. Em um país onde a inflação oficial é de 10%, apenas um aumento salarial de 0,1% está planejado. Isso significa dizer a 1 milhão de trabalhadores ferroviários: vocês passarão fome. O economista russo, Igor Lipsitz, explica isso de forma muito clara. As rendas estão caindo, as tarifas estão subindo, os preços estão aumentando. A crise das ferrovias russas é, de fato, a história do empobrecimento do povo russo. Durante anos, a Rússia foi chamada de posto de gasolina com armas nucleares. No entanto, ataques sistemáticos de drones realizados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia e unidades de inteligência ao longo de 2025 transformaram as refinarias de petróleo russas em tochas. Somente em 2025, houve pelo menos 96 ataques bem-sucedidos a refinarias de petróleo russas. 16 refinarias foram atingidas, particularmente em agosto e setembro. Esses ataques visaram 38% da capacidade total de refino da Rússia. Refinaria de Tuapse, Porto de Novorossiysk, Ryazan, essas não eram instalações comuns. Eram as máquinas de fazer dinheiro da Rússia. A capacidade de 240 mil barris da refinaria de Tuapse foi eliminada em uma operação de uma única noite. A refinaria de Ryazan perdeu 50% de sua capacidade após múltiplos ataques. O dano total à Rússia pelos ataques da Ucrânia é estimado em 74 bilhões de dólares. Esses ataques têm duas consequências graves. O fornecimento de combustível para os tanques na linha de frente diminuiu em 20%. Sem combustível, os tanques não podem se mover. Em segundo lugar, e mais importante, as exportações de petróleo caíram de 17% a 20%. Mas o verdadeiro desastre está no interior. Um gigante do petróleo como a Rússia não consegue encontrar gasolina para seus próprios cidadãos. Os preços da gasolina estão batendo recordes no mercado interno. Nas poucas estações onde se pode encontrar gasolina, os preços subiram para 80 rublos, um preço exorbitante para os grandes segmentos da população que vivem com o salário mínimo. Imagens de cidades turísticas como Yalta circulando nas redes sociais mostram pessoas saindo às ruas à noite para roubar gasolina dos carros umas das outras, mostrando que a luta pela sobrevivência substituiu as relações de vizinhança. O que o governo está fazendo? Está impondo proibições. Como você deve se lembrar, cada proprietário de veículo na Crimeia recebeu o direito de comprar apenas 20 litros de gasolina por semana. Devido às sanções ocidentais, as peças necessárias para reparar essas refinarias não estão mais chegando à Rússia. Os tempos de reparo das refinarias estão ficando mais longos. É aqui que o canibalismo industrial entra em cena. Eles estão desmontando partes de instalações intactas e tentando remendar as danificadas. Mas isso não é sustentável. Os gigantes do petróleo da Rússia, Lukoil e Rosneft, estão agora enfrentando o período mais difícil de sua história.
As exportações da Lukoil para a China caíram 69%. A torneira do dinheiro não foi apenas fechada, foi quebrada. As unidades blindadas da Rússia, símbolos de seu poder, também estão sofrendo com o colapso. Aqueles dezenas de milhares de tanques que disseram que chegariam a Berlim, agora se foram. Analistas examinaram os estoques da Rússia quadrado por quadrado. A imagem que emerge é chocante. Quando a guerra começou, a Rússia tinha aproximadamente 13.800 veículos blindados. Até agora, eles perderam mais de 9.200. Eles desenterraram BMP-1s e T-62s remanescentes da União Soviética, produzidos nas décadas de 1960 e 70, deixados para enferrujar, repintaram-nos e enviaram-nos para a frente. Moscou está enfrentando grandes dificuldades em produzir suas próprias armas de alta tecnologia. Quase todos os componentes críticos usados em mísseis modernos, tanques, sistemas de defesa aérea e especialmente drones, como microchips de precisão, FPGAs, câmeras térmicas, sensores e módulos de navegação, eram de fabricação ocidental. Quando as sanções fecharam essa porta, a Rússia encontrou uma porta dos fundos indireta através da China, mas essa porta é tanto frágil quanto cara. Hoje, 70 a 85% dos componentes militares e de uso dual que a Rússia importa vêm da China. Cabos de fibra óptica, baterias de íon de lítio, placas de controle, chips microeletrônicos, máquinas CNC de precisão, precursores explosivos como nitrocelulose, todos esses vêm da China, os cérebros eletrônicos dos drones russos. Geram 2, os sistemas de orientação dos drones Lancet e até módulos críticos de alguns mísseis Iskander e Kalibr não podem funcionar sem peças chinesas. No entanto, os componentes chineses muitas vezes não atendem aos padrões militares. Eles falham no inverno a menos 40 graus Celsius e caem inesperadamente no campo. É por isso que o exército russo está produzindo cada vez mais armas Frankenstein. Cascos soviéticos antigos, eletrônicos de baixa qualidade da China, motores do Irã, cartuchos da Coreia do Norte, todos são montados e enviados para a frente, mas a qualidade e a confiabilidade estão diminuindo dia após dia. É por isso que agora vemos soldados russos atacando as linhas de frente com carrinhos de golfe chineses, motocicletas e, às vezes, até táticas remanescentes da Segunda Guerra Mundial em vez de tanques modernos. Expostos ao vento e às tempestades de neve, esses soldados perdem metade do calor corporal antes mesmo de chegarem às posições ucranianas. Esses caminhões simplificados também mostram o quanto a capacidade industrial russa está sobrecarregada. Veículos blindados de transporte de pessoal ou veículos de combate de infantaria são agora tão raros que soldados estão sendo enviados para a morte em reboques abertos acoplados a quadriciclos. Esses veículos não têm nem blindagem nem aquecimento. Um único fragmento de estilhaço significa a perda de todos os 6 ou 7 soldados naquele veículo. No entanto, o verdadeiro golpe para a indústria foi a perda de recursos humanos. A Rússia está passando pela maior fuga de cérebros e crise de mão de obra de sua história. Desde o início da guerra, mais de 800 mil profissionais qualificados, engenheiros, especialistas em TI e cientistas deixaram o país. A força de trabalho restante foi deslocada para as linhas de frente ou para a indústria de defesa. Atualmente, há uma enorme escassez de mão de obra de 4 milhões e 800 mil trabalhadores no mercado russo. A taxa de desemprego estar em um nível recorde de 2,4% não é um sucesso, mas um sinal de desastre porque não há mais trabalhadores disponíveis. Putin está tentando preencher essa lacuna com trabalhadores importados. Este influxo de indianos já foi acomodado em albergues. O Endro, que era a marca registrada da culinária russa, deu lugar ao garam masala e ao curry, que emanam dos albergues. Este colapso industrial não é apenas uma estatística escondida atrás das portas fechadas do Kremlin. É uma onda de caos entrando nas cozinhas, garagens e bolsos do povo russo. A quase falência das ferrovias russas não significa apenas a paralisação dos trens. Significa a ruptura da cadeia de suprimentos em toda a vasta geografia da Rússia. Quando as artérias que transportam carvão, alimentos e necessidades básicas da Sibéria para Moscou ficam bloqueadas, as etiquetas de preço nas prateleiras se tornam indicadores de pânico. A erosão de 10 a 15% da renda real que estamos vendo atualmente é um resultado direto dessa paralisia logística. A inflação, muito além dos números oficiais, esmagou o poder de compra das pessoas. A pressão dos preços sobre os produtos lácteos e a manteiga, em particular, é tão intensa que etiquetas eletrônicas de alarme começaram a ser colocadas nos pacotes de manteiga nos mercados de Moscou e São Petersburgo. Os cadeados colocados nas fatias de leite nos supermercados são um sinal mais tangível do pânico que tomou conta do povo russo. Ouça esta voz. O que costumávamos comprar por 250 a 300 rublos, agora custa 500 rublos. O salário mínimo básico é 2.800 rublos.
Mas o pior ainda está por vir. Isso é apenas o começo. Agora é mais de 500. O que custava mais de 500 agora é 1.000. Aqui na fronteira, no sul, sim, há um café onde frequentemente parávamos para almoçar. As pessoas estão vendo o governo gastar 800 milhões de dólares por dia bombardeando cidades ucranianas enquanto não conseguem pagar suas contas. Os preços dos alimentos estão subindo à medida que a escassez de produtos químicos e fertilizantes atinge a agricultura. Isso eleva a taxa de pobreza acima de 11%. O público está passando por um colapso psicológico, aumentando a demanda por antidepressivos em 2,4 vezes. Os jovens reclamam da falta de futuro e as redes sociais estão cheias de queixas. Isso está criando uma fratura social. O risco de protesto está aumentando e a confiança no regime está se erodindo. Pesquisas da Levada mostram que 66% da população quer paz. O colapso industrial está alimentando essa demanda. O setor de aviação civil está mostrando a face mais assustadora desse efeito dominó. Com a Airbus e a Boeing cortando o suporte de peças, as companhias aéreas russas recorreram ao canibalismo de peças. Elas estão desmontando uma aeronave para manter outra no ar. Uma marca outrora prestigiosa como a Aeroflot agora opera caixões voadores que carecem de padrões de segurança. As condições meteorológicas adversas, infelizmente, estão agravando a situação. No dia 26 de janeiro, a Aeroflot sozinha teve que cancelar mais de 30 voos em um único dia. Imagens de 15 de novembro de 2025, o motor da aeronave Sukhoi Superjet 100 se desintegrou no ar na frente de 90 passageiros. As filmagens gravadas por passageiros em pânico e horror revelaram o verdadeiro estado da tecnologia de fabricação russa. Esta é a trágica realidade das 48 pessoas que perderam suas vidas em 24 de julho de 2025, quando aquele avião Antonov An-24 caiu em terreno montanhoso perto de Tinda, na remota região do extremo oriente da Rússia. Este acidente expôs a impotência da Rússia perante os olhos de todo o mundo. Esta situação não apenas privou o povo russo de sua liberdade de viajar, mas também fragmentou fisicamente o país. À medida que a ponte aérea entre o Extremo Oriente e a Rússia Ocidental enfraquece, a integridade do país está em risco. De acordo com relatórios da Flight Global, a capacidade da aviação civil diminuiu em 30%. Esta é a confirmação oficial de que o domínio da Rússia nos céus se foi. O setor automotivo é o exemplo mais doloroso de como a vida civil foi condenada à nostalgia soviética. Com as marcas ocidentais abandonando suas fábricas, os fabricantes domésticos, como a Avitovaz, começaram a produzir veículos sem airbags, sistemas de freio ABS e padrões modernos de emissão. Os cidadãos russos são forçados a dirigir veículos equipados com peças chinesas de baixa qualidade e inseguras a preços exorbitantes. Isso não é apenas uma perda de conforto, mas também uma perda de segurança de vida. As peças chinesas, incapazes de suportar as condições de inverno, falham no frio congelante da Rússia, enquanto milhões de veículos enfrentam o risco de se tornarem sucata devido à crise de peças de reposição. Todos esses dados técnicos e colapsos setoriais nos levam a uma verdade. O sonho de Putin de tornar a Rússia uma superpotência novamente se transformou na maior ruína industrial da história moderna. Ao avaliarmos esse quadro, nos deparamos com a realidade de uma falência sistêmica. Putin rasgou aquele famoso acordo tácito com seu povo com suas próprias mãos. A promessa de segurança e estabilidade econômica foi substituída por fábricas, esperando na escuridão total e empresas públicas falidas. A parte mais crítica desta posição de checkmate estratégico é que a Rússia agora entrou em um processo de colonização tecnológica. Tendo se afastado do Ocidente, a indústria russa encontrou salvação ao buscar refúgio na China. No entanto, isso não é uma parceria, mas uma escravidão total. O setor automotivo russo agora consiste apenas em linhas de montagem de marcas chinesas. A indústria de defesa também depende fortemente de componentes de terceira categoria da China. Esta situação demonstra que a autonomia estratégica da Rússia se foi. Se Pequim não quiser, a Rússia está agora caminhando para um ponto em que não conseguirá produzir nem mesmo um único motor de tanque. Além disso, a estratégia de estrangulamento logístico da Ucrânia visa não apenas o exército da Rússia, mas todo o funcionamento do Estado. O bombardeio de refinarias e o colapso das ferrovias transformaram o tamanho geográfico da Rússia de uma vantagem em um fardo incontrolável. Se um Estado não consegue alcançar todos os cantos de seu território e coordenar a produção industrial lá, sua autoridade central está condenada ao colapso. Os projetos fantasiosos de Putin, como o túnel de $1 trilhão para o Alasca, continuam sendo nada mais do que material de propaganda tragicômica diante da realidade de uma empresa ferroviária com 32 bilhões de libras em dívidas.
Militarmente, a estratégia de cegar o urso está dando frutos. Ataques cirúrgicos por unidades da SBU ucraniana em bases aéreas transformam jatos Su-34 em Su-30, no valor de $1 bilhão, em sucata em apenas algumas horas. A Rússia não tem mais a capacidade industrial para substituir essas perdas. Enquanto leva meses ou até anos para produzir um caça moderno, leva segundos para destruir um. Essa assimetria está abalando fundamentalmente a doutrina militar da Rússia. Os outrora invencíveis S-400 agora são incapazes de proteger até mesmo suas próprias fábricas. Os gigantes industriais da Rússia, que outrora abalaram o mundo, agora estão morrendo sob as ambições de Putin. Refinarias em chamas e ferrovias falidas não são apenas dados econômicos, são a data de validade de um império. A espinha dorsal industrial da Rússia está agora completamente quebrada. O custo da guerra está sendo pago não apenas no campo de batalha, mas em cada fábrica e lar russo. A promessa de segurança e prosperidade do Kremlin foi enterrada nas profundezas da história como destroços enferrujados. A Rússia agora chegou ao fim de um caminho sem retorno. Isto não é uma crise, mas um colapso sistêmico total. Na PPR Global, continuaremos a monitorar os desenvolvimentos. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar.